Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula depois de mais um feriado. Espero que vocês tenham tido uma segunda-feira agradável. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, em vista dos assuntos abordados nas duas últimas aulas, ele é bem mais tranquilo, tá? Mesmo porque a gente vai falar um pouquinho de integral, tá? Não quero assustar vocês, mas é muito baba, tá? Não fiquem com medo, por favor. E depois a gente vai fazer, como sempre, uma abordagem que não envolve integral, tá? Falo para vocês, depois vocês me dão um feedback. É um conteúdo mais tranquilo, espero que vocês compreendam. E a gente vai falar sobre redução de um sistema de cargas distribuídas em uma única força resultante. Já vou traduzir isso aí que eu falei para vocês, mas para isso eu vou compartilhar a tela. Aqui está. Apareceu lá, né? Apareceu. Então, ó, gente, vamos lá. Quero falar desse tema colocando um exemplo. Ali tem uma caixa d'água, certo? Desculpe aí estar com a marca d'água, porque a gente fez a solicitação da compra da imagem, mas ainda não me forneceram a imagem oficial. Por isso que está com essa marca d'água, tá? Então, nós temos uma caixa d'água. Como que eu vou, por exemplo, projetar, sei lá, a estrutura que suporta essa carga devido à água que fica presa ali na caixa d'água? Vamos ver. Então, eu tenho a caixa d'água, a água que está ali dentro, ela tem uma certa massa, que se eu multiplico pela aceleração da gravidade, ela tem um certo peso, tá? Mas ela está distribuída em toda a caixa d'água. Então, a gente fala que ali tem uma carga distribuída, tá? Então, colocando o exemplo 2D aqui, para facilitar um pouquinho a gente entender, então, eu vou ter a mesma ideia, uma caixa d'água. Vamos ver se aparece aqui, estou clicando. Então, lá, tem uma caixa d'água, agora é um desenho, né, algo mais simplificado. Uma caixa d'água, eu posso substituir ela, tentando entender como são as forças ali dentro, por um sistema de cargas distribuídas. Então, se você observar ali, ó, eu tenho uma carga distribuída, várias setinhas, como se ao longo de toda aquela base da caixa d'água, deixa eu ver se eu pego o laser aqui, que é o laser, ao longo aqui de toda a base da caixa d'água, eu vou ter o peso da água ali. Então, ele está distribuído por toda essa superfície, ok? Muito bem. Continuando. Só que, como que eu vou representar toda essa carga distribuída que está sobre uma superfície como uma única força resultante? Eu tenho como fazer isso? Eu tenho, é possível, tá? Então, ao invés de considerar a carga distribuída ao redor de uma superfície ou de uma linha, eu posso substituir essa carga distribuída por uma única força, que é uma força, consequentemente, resultante. Então, é uma ideia e que a gente viu lá inicialmente, no começo da disciplina, de você ter um sistema com várias forças, e você pode fazer, digamos, a soma de todas essas forças e obter uma força resultante. É algo parecido. Então, a gente tem uma carga que está distribuída ao longo, no caso, como a gente está trabalhando em 2D, de uma linha, então ela está distribuída sobre uma linha, eu vou substituir essa carga por uma única força, e essa é denominada uma força resultante, beleza? Então, tá lá, fiz o desenho da força resultante, e ela está inserida no meio ali, digamos, da caixa d'água. Então, se for uma estrutura um pouquinho mais complexa, que se não for uma figura tão simples como um retângulo ou um quadrado, como é que eu chamo esse ponto onde eu posso inserir a força resultante de um probleminha? Vocês lembram o nome desse ponto?
Não. Não lembra? A gente viu há 2 aulas atrás. Aprendeu como Centroide? calcular. Exatamente. O centroide, certo? Então, por isso que a gente viu também, esse é um dos motivos que a gente viu esse conceito há 2 aulas atrás. Porque quando eu tenho um sistema com de cargas distribuídas, que é muito comum, né? Então, se você for parar para pensar, você sentado na cadeira, o teu peso ele está distribuído na superfície do assento, né? Mas se eu quero projetar essa estrutura, sei lá, projetar os pés dessa cadeira, os apoios do braço, enfim, eu vou ter que substituir essa carga ou parte dessas forças em forças resultantes, né? Vamos pensar no braço da cadeira, né? Estou apoiada aqui com o meu braço na cadeira, no apoio, então o peso do meu braço eu vou substituir por uma única força, a força resultante, e eu vou inseri-la no centroide, ok? Então, é basicamente isso a aula de hoje. É calcular essa força resultante e calcular esse ponto. O ponto, no caso, é o centroide. Se for de um retângulo, vocês já sabem. Aonde fica o centroide de um retângulo? No meio. No meio. Easy. É isso mesmo. Agora, se for uma estrutura mais complexa, como a gente vai ver no primeiro exemplo, aí a gente utiliza uma análise integral, tá? Não fiquem com medo, porque vai ser tranquilo. Continuando aqui, ali tem alguns outros exemplos, tá? Onde a gente tem situações com cargas distribuídas. Então, o primeiro ali, ele fala sobre peso de pedregulhos sobre a caçamba. Então, realmente, aquele monte de pedras que estão sobre a caçamba representam uma carga que está distribuída, né? Porém, se eu for calcular, projetar, sei lá, o eixo desse trator, eu vou ter que considerar essa carga como uma força concentrada, uma força resultante concentrada. Concentrada, que eu quero dizer, que ela está concentrada num único ponto e não está distribuída. Então, a gente faz essa análise, é uma simplificação para ajudar no projeto das estruturas. Outro exemplo ali, pressão da água dentro de um tanque, que é mais ou menos semelhante ao que a gente viu agora há pouco na situação da caixa d'água. E o último exemplo ali, um outdoor. Então, o outdoor, quando bate um vento sobre ele, esse vento ele é distribuído, né, em toda a superfície desse outdoor. Muito bem. Então, se eu quero projetar esse outdoor de forma que, sei lá, na hora que bata esse vento, ele não caia, não entorte as colunas, né, que estão prendendo esse outdoor, então eu posso fazer uma análise considerando que essa carga distribuída pode ser representada por uma única força resultante concentrada no centroide dessa placa, desse outdoor. Tudo bem até aqui, gente? Uhum. Sim. Tranquilo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Vamos agora para a análise, para o conceito matemático disso aqui. Então, ó, na prática da engenharia, o tipo mais comum de carga distribuída é geralmente uniforme ao longo de um único eixo, tá? Pode ser ao longo de uma superfície? Pode, mas vamos começar ao longo de um único eixo, porque mesmo se for numa superfície, geralmente ele é constante. Constante eu não digo constante, mas vai ter o mesmo comportamento do que sobre a linha, ok? Então, ela vai, digamos assim, tá ali representado no desenho, tá até 3D ali, se você for analisar. Então, deixa eu pegar o laser aqui, ou a caneta, acho que a caneta vai ficar melhor. Então, aqui, ó, se você olhar, ele é 3D. Ele tem aqui, no eixo da profundidade, uma certa distância B. Então, sei lá, essa certa distância pode ser 10 centímetros, pode ser 2 metros, só para exemplificar. Mas o comportamento é o mesmo ao longo de toda essa profundidade. O que muda é ao longo aqui do eixo X. Ao longo do eixo X, ele vai mudando. Então, ele começa com uma certa altura, as setinhas aqui, e vai mudando seu comportamento ao longo desse eixo. Pode pensar também ao longo do eixo Y, né? Porque aqui tem um valor para Y, aqui tem um outro valor totalmente diferente no eixo Y. Então, é uma função do eixo X, o Y varia com relação ao eixo X. Então, tem uma mudança de comportamento. Agora, na profundidade, ali não está mudando nada, tá? Por isso que a gente faz uma análise da linha.
ok? Uma análise, digamos assim, é uma função de x, de uma única variável, tá bom? Então, representando esse probleminha no 2D, a gente tem a segunda figura ali, ó. Então, eu só tenho aqui o eixo x, que eu estou representando aqui no slide, e o eixo y, porque a profundidade vai ter o mesmo comportamento. Beleza. Então, eu tenho essa carga distribuída ali, que é uma função do segundo grau, parece uma parábola, só que com cavidade para baixo, uma parábola negativa. Enfim, tanto faz, aqui é a função que ele quis representar no exemplo, podia ser qualquer outra função. Então, essa função ele vai chamar aqui, ó, de W. Por que W? Porque ele não escolheu F, né? Como é comum. Então, ele diz ali, já falo porque da letra, né? W é um W de x, é uma função que varia ao longo do eixo x, tá? Então, vamos lá. Para x igual a 0, eu tenho um certo valor aqui nessa função. Sei lá, vamos chutar aqui um exemplo, tá? 10. E para x aqui igual a, sei lá, digamos que esse comprimento fosse 5, eu tenho outro valor aqui, que podia ser 2. Então, tá, ao longo do eixo x, essa função está variando, o valor de y está variando. Beleza, e por que ela se chama W? W vem de peso, né? Do inglês weight. Então, é uma carga, um peso que está distribuído. Por isso que ele chama de W, não chama de f de x, mas poderia ser, tanto faz. Ele só quer dizer que é uma função peso, uma função de x, que varia ao longo do eixo x, tá? Então, e se você remeter isso lá à disciplina de cálculo, é uma função qualquer, tá bom? Podia ser, sei lá, aqui nesse exemplo, podia ser f de x igual, como é uma parábola ali mais ou menos, podia, sei lá, falar que é menos 2x ao quadrado, por exemplo. Uma função qualquer representando esse carregamento distribuído. No caso, transferindo aqui para o nosso conceito, ao invés de chamar de f de x, a gente vai falar que é um w de x igual a menos 2x ao quadrado. Então, no lugar, em vez de falar a função que é um f, a função é um w. Tanto faz a letra que você vai usar, tá? Podia usar p. Enfim, p de peso para traduzir para o português, sem problema algum. Muito bem, então, em resumo sobre esse slide, a gente tem uma carga distribuída que é definida por uma função qualquer que varia ao longo do eixo x. Por que a gente não está considerando o eixo z de profundidade, sei lá? Porque tem o mesmo comportamento. Isso é para sempre, vai ser assim? Não. Tem casos que não têm o mesmo comportamento. Aí a gente tem que fazer uma outra análise. Mas na maioria dos casos, e para a gente iniciar aqui esse estudo, a gente considera que tem o mesmo comportamento na profundidade. Então, se eu entendo o que está acontecendo aqui na linha, eu sei aplicar isso para todo o resto do meu problema. Muito bem. Se tiverem dúvidas, por favor, me perguntem. Tá, eu tenho essa carga distribuída. E aí, o que eu faço com ela? Como é que eu vou calcular, então, a espessura da minha viga ali que vai suportar essa carga distribuída? No lugar da carga distribuída, eu vou substituir ela por uma força resultante, ok? Como que eu faço isso? Eu vou aplicar uma integral da função carga distribuída ao longo do eixo x. Vocês já aprenderam integral lá em cálculo? Não. Nada, gente. Professor, aprender aprender é complicado, não? Aprender é diferente de ver, A né? gente Integral viu. ainda. Eu acho que aprendeu. quem mais aprendeu foi quem nem tá no curso. Exatamente. Verdade. Como assim, gente? O que está acontecendo? Ah, professora. Nossa. Não queira nem saber, né? Aula. Tantas Tá- histórias, professor. Ah, envolve eu o ficar contando YouTube, aqui. live. O professor chegou pelo menos a falar alguma coisa assim, ó. Deixa eu explicar aqui, daí vocês me digam se ele falou. Não, ele chegou a falar. Não, só que a gente chegou a não sabe. falar, mas Ó. aprender. Não, tudo bem, mas vamos ver se vocês captam a mensagem aqui, ó. Vamos colocar essa mesma função aqui do lado. Vai falar dos quadradinhos? Basicamente, ele chegou a falar que a integral é a área debaixo da curva? Ele falou que tá errado quem fala isso. Falou que tá errado. Que tá errado falar isso? Tá errado. O cara é Alô. bichão, né, mano? Ele falou que tá errado isso, mas não deixa de ser.
não deixa de ser, e na verdade é esse conceito que a gente aplica aqui nesse conteúdo. A integral, ela é a área debaixo da curva. Daí ele vai falar aquela ideia assim, você vai ter um monte de quadradinho, né? Retângulo, né? Isso. Retângulos infinitesimais. Retângulo. Uhum. Eba, desenha aqui um monte de retângulo infinitesimal. Qual que é a espessura desse retângulo? A espessura do retângulo é dx. Beleza, então se eu faço a integral, e essa função aqui eu vou chamar de f de x, não precisa colocar a função em si, né? Vou chamar só de f de x. Então, a área dessa curva é integral de f de x dx, avaliado daqui, do início do comprimento dessa função, que é 0, até o final, que sei lá, vale L. Pronto, é isso. Viram isso aqui? Uhum. Viram, né? É isso aqui que a gente vai aplicar para o nosso probleminha. Exatamente isso, só que vai trocar as letrinhas ali. Em vez de ser f de x, vai ser w de x. E só isso, porque o resto é igual, né? Ali, ó, o intervalo é do início até o final dessa função. No caso, a gente está falando de função, mas o nosso problema é uma carga distribuída. Então, a nossa carga distribuída vai iniciar num certo ponto, sempre vai ser no começo da viga, que é 0. Sempre não. Podia ser no meio da viga, sei lá. Então, daí seria outro valor. Mas, em geral, pelo menos nos exemplos que eu tenho aqui para vocês, ela começa em 0 e termina no, sei lá, em algum ponto dessa viga. Em 5 metros, 2 metros, seja lá o que for. E a função daí vai ser descrita aí no enunciado do exercício, ou vai ser uma função que você conhece pelas figuras geométricas, tá? Por exemplo, um triângulo. Você sabe que é uma reta, tem um comportamento de uma reta, mas você não precisa obter a equação da reta. Por quê? Porque eu sei calcular a área debaixo da curva de um triângulo. É a área de um triângulo. Bem simples. Ou se fosse um retângulo, preciso calcular a área, montar uma integral para calcular a área debaixo da curva de um triângulo. Curva que a gente fala, né? É só maneira de dizer. Mas você tem lá uma função que é uma constante formando um retângulo. Preciso montar uma integral para isso? Não, eu sei calcular a área de um retângulo de boa, base vezes altura. Poderia montar a integral? Poderia. Só vai dar mais trabalho, tá bom? Então, se vocês viram esse conceito, e depois é o Guilherme que está dando aula para vocês agora? É o Guilherme errado. O Guilherme... O Guilherme Guilherme do errado. EAD. É o que não é o É o barbudo lá. É o maluco. letra É bonita. o maluco. Tá, é o Guilherme. Não, é só É o porque... maluco. É só porque um dia eu vou querer saber, né, por que não é a área debaixo de uma curva. Não vou falar que foi vocês que falaram. Ah, é porque... Vou deixar que a gente cobra ele, a gente vai falar, ó, a professora disse que tá certo. Tá bom. É, porque pela definição, claro, vai falar de uma integral, sei lá, volumétrica, tudo bem. Daí é diferente, mas para uma integral de uma função que varia com eixo x, eu não entendo por que não ser isso, tá bom? Ele deve ter explicado, né? Mas a gente, como tava prestando bem atenção, entendendo tudo. Eu vou colocar no Google lá, porque a integral não é a área debaixo de uma curva. Daí vamos ver o que aparece lá. Vai aparecer Acho que ele ele no tem YouTube. doutorado, né? Eu acho que cada vez que ele vai pegando o título, ele vai ficando louco. Será? Ele vai ficando louco. Não, Eu entendi. É porque tem dois, Guilherme. Agora que eu lembrei, vocês estão falando do drogado, parece medinho. do cabeludo. Isso. Esse mesmo. Barbudo. Pode crer. Barbudinho. É o professor de história, Barbinha né? feita. Sei quem é. Não, é que esse professor Guilherme, ele é do departamento de matemática, ele não é da engenharia. Porque se fosse o Guilherme da engenharia, ia ser mais fácil conversar com ele, entendeu? Mas eu tô ligada quem que é. O outro Guilherme, um cabeludo, né, barbudo também. Pode crer, já sei quem é. Mas enfim. Cobra ele. Enfim, vamos lá, continuando. Então, o que a gente quer dizer ali? A gente quer dizer que aquela função, que é uma carga distribuída, eu vou substituir por uma força resultante e eu vou calcular através daquela integral. Então, voltando só para traduzir o que é essa integral,
uma integral que varia do começo do carregamento até o final, então de 0 até L, e vai depender do exercício para a gente descobrir lá. O que vocês estão falando no chat? O de barba feita? Mas não é o de barba feita. Vocês estão me enganando. Não é, Porque tem não. um que tem, Não, não é. É a de barba grande. Então tá bom. Então é uma integral que varia do início do carregamento até o final, de 0 a L, como eu falei, vai depender, pode ser de 0 a 5 metros, ou se estiver no meio da viga, de 2 a, sei lá, a 4 metros, da função. Então, o dx é para mostrar que ela está variando com o comprimento, com o eixo x. Simples assim, vocês vão ver que é fácil. Continuando. Ah, lá, tá o desenho que ficou em cima do meu desenho. Mas, enfim, a gente tem ali aquela região cinza para mostrar que é a área debaixo da curva. E daí aquele FR, tá um pouquinho ruim de enxergar porque eu fiz um desenho ali em cima. Aquele FR é a força resultante que a gente vai calcular proveniente desse carregamento distribuído. Vamos ao exemplo. O exemplo vai deixar bem mais claro tudo que eu estou falando para vocês. Ele diz o seguinte: calcule a intensidade e a posição da força resultante equivalente do carregamento distribuído. Ah, a equação da posição, que eu não falei que estava nesse slide anterior, é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Então, o que nós temos aqui é o centroide. É o cálculo do centroide exatamente o que a gente fez há 2 aulas atrás, ok? Então, aquela equação a gente vai retomar aqui na aula de hoje, para calcular a posição dessa força resultante. Então, ao invés de eu explicar ela, eu prefiro explicar ela dentro do exercício. Vamos lá. Professora, Pode falar. como que é o nome dessa matéria mesmo? Desse Oh, conteúdo? é porque é um nome desse tamanho, né? Princípios de mecânica e resistência dos materiais. Não da matéria, do conteúdo. Conteúdo. Também é um nome desse tamanho. Vamos lá, deixa eu voltar no slide. Redução de um sistema simples de cargas distribuídas. Ah, Pode meu Deus, copiar não lá? Não vou escrever mais. Eu ia até Mas escrever. tá no- Não. Nossa senhora, meu Deus. Tô no Enem, caralho. Fazer um textão. Fazer o quê, né? A próxima aula eu garanto que o nome vai ser bem mais curto, vai ser treliças, tá? Ah, mas mais aí tranquilo. fudeu, já. Não, a próxima aula vai ser uma delícia. Treliça é fácil demais, tranquilo. E outra, vai retomar aqueles conteúdos que eu sei que vocês lembram. Somatório de forças em X, somatório de forças em Y. Fácil. Uhum. Fácil, fácil. Não lembro nem da aula passada. Lembro sim. Vocês não lembram? Vocês não estão estudando. Para de falar que não lembra, que vocês se denunciam. Pô, eu lembro Claro tudo. que ó. Eu lembro. Claro que Sim. lembro. Porra, como não? Posso voltar lá no exemplo? Pode, senhora, pode. Então, deixa eu já mudar aqui para o compartilhamento do OneNote, que o enunciado está lá. Está aqui. Então, calcule a intensidade e a posição da força resultante do carregamento distribuído mostrado na figura. Então, tá lá o carregamento distribuído mostrado na figura. Vamos tentar entender esse negócio aplicando lá as equações. Então, Então, copiar o desenho. copia lá, faz uma parábola assim, né, mais ou menos. Vai ficar A uma bela viga de uma aqui. Daí coloca lá o carregamento distribuído e assim por diante. boa. Nem sei por que a gente fez desenho técnico. Não é uma reta, tá? Ó, veja que é uma parábola, até que é uma função do segundo grau. Então, copia lá que eu já vou tomar uma aguinha. As outras matérias estão tranquilas? Depende. Não. Não? Só lógica de programação que eu tô. Tá mais Nem tranquila? fodendo. Não, Mas a matéria também não. meio Pra mim, enjoadinha, né? pra mim tá mais tranquilo. Vocês utilizam... Qual que é o software mesmo? É do... O Visual Studio Code, Esse Visual Studio é do pacote Office? ele é da Microsoft. Ele não, É da acho que não Microsoft, chega, né? Não sei se chega a ser do pacote Office. Não é tipo o Visual Basic que vem no Excel? Daí você Não. faz uma magia lá, ele abre o Visual Basic? Não, eu tô ligado do Visual Basic, mas não é, não. Que é tipo pra você programar uma macro, alguma coisa assim. Eu acho que usa um negócio desse. Aham, Não, mas é VBA. Isso.
Tá, mas é do pacote da Microsoft, né? Aham, é da Microsoft. Mas no final das contas é tudo meio parecido. É uma ideia. Vocês já fizeram ferramentas matemáticas? Então, Não, e tá Pois pra é. chegar, eu acho, hein? Então, lá vocês vão aprender o Python. Bom, é diferente da disciplina de lógica, porque a disciplina de lógica, como o próprio nome fala, você vai utilizar uma lógica. Lá não, é mais assim, você já utiliza os comandos direto para obter uma solução. Você não vai ter que fazer um loop, um GG. while, Acabou, GG. né? É uma Graças coisa a Deus. mais assim, pá, entendeu? Mais Entendi. direta, sem muita lógica, sem envolver muita lógica. É só mais a parte de você fazer uma programação para obter o resultado. Tipo fazer uma soma. Sei lá, uma coisa bem tosca. Você Sei quer lá, falar falar tipo assim, Excel ó, mesmo? x Mas vai igual ter a esse 5, Vai ter nesse bimestre mesmo? y Ainda? igual a Não, era 2, pra ter, daí você era fala pra lá ter, que mas a não igual a abriu x ainda. mais y. Não tem. Tipo uma coisa bem simples assim, entendeu? Aham. Você define as variáveis e faz as continhas lá. Ah, então tá Mas tranquilo. era pra ter Tranquilo. aberto já, professora, mas não abriu nada dessa matéria ainda. E eu não vou reclamar. Era, era pra ser EAD, se não me engano, essa matéria. Vai ser a EAD, sim. Não, mas tipo assim, falaram que ia ser do próximo ciclo, mas a gente já tá no próximo ciclo, falta um mês pra acabar as aulas e não abriu essa bosta aí. Agora vocês estão no próximo ciclo mesmo. Então, ou abre agora ou abre só ano que vem. Vocês estão no último, né, no caso. O último ciclo do EAD começou dia 2, semana passada. Então a gente ficou sem matéria mesmo. Então, vocês têm que ver com o coordenador, que às vezes, não sei, porque não vincularam a oferta de vocês, tem que dar uma cobrada lá. Ah, mas já tá difícil agora, sem essa, imagina com... Mas, gente, vocês têm que pensar que uma hora vocês vão ter que fazer. E eu falo para vocês que vocês vão dar uma caminhadinha aí no curso, ele não vai ficar mais fácil. Só vai ficar mais fácil lá pelo 4º ano, eu acho. Nossa, Aí mas no acabou. 4º ano Aí eu já acabou. tô... Quarto ano vai ter Não. o quê? Vai ter aquele negócio de administração lá. Quarto ano eu já- Exatamente. Exatamente, não tem nada a ver com o nosso curso. Mas daí vai ficar mais tranquilo, porque são as disciplinas mais Ah, fáceis. entendi. Ô, Daí a gente já tem que se Trica, você preocupar tá em com qual TCC. período? Tô no 6º. Coragem. Sexto, então você tá no Guerreira. final do 3º ano. Porque eu tava pensando aqui que não tá mais fácil, não. Viu? Nem no 6º. Eu falei, Mas não. eu falei. Nossa senhora. Mas no 4º ano vai ficar mais fácil, pode ter certeza. Daí eu calculei Olha aqui, aí, o 4º Drico. ano vai estar terminando o curso, né? Depende. Aí vai Talvez. estar Você conseguiu dispensar algumas disciplinas? Sim, Então. sim. Então, beleza. Então Vai ter só que fazer o TCC só. TCC. Só. Então vamos lá, gente. Vamos para o exercício. Ele diz lá, vou traduzir aqui essa equação, tá? Força resultante é igual uma integral. Daí vamos lá. Quais são os limites inferior e superior? Da onde está variando essa carga distribuída? Ela varia ao longo do eixo x. Então, onde ele começa? X igual a zero. 0. Porra, tamo bem. Muito bem. E onde ele agora vai. termina? X igual a 2. Perfeito. Nossa senhora. Nossa Certo? Senhora. Ele começa aqui, ó. X igual a 0, termina aqui em x igual a 2. Perfeito. Então, vamos lá, continuando. Então, é integral da função carga distribuída. Quem é a função carga distribuída? W de x. No desenho, tem essa função. Quem que é W de x? 60 ao quadrado, não sei o quê. 60 Ao quadrado. x ao quadrado. Essa é a função W de x. Ele não colocou aqui W de x, mas é W de x. É uma função que varia com o eixo x. Ele só sintetizou ali. Né? Que nem quando o professor às vezes fala assim, ó. Quer ver? F é igual a 2x ao quadrado. Mas o certo é falar f de x é igual a 2x ao quadrado, por exemplo, né? Enfim, são só termos matemáticos aqui. Muito bem. E aí, aquele dx, pessoal, é da integral para mostrar que ela está variando com o eixo x. Então, o dx faz parte da integral. Você não tem que obter ele, não. Tá lá. Gente, essa integral, esse tipo de integral, que é de polinômio, a gente já resolveu em 2 aulas.
tenho certeza que o professor Guilherme resolveu também uma integral de polinômio, porque é a integral mais fácil que tem. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma constante dentro da integral, o professor falou, o que você faz com essa constante? Todo aluno, você tira da integral, isso mesmo. Sempre, pelo menos todo professor, pelo menos eu aprendi assim também, e eu já dei aula dessa disciplina para outras turmas, todo mundo fala, sai da integral. Então, saiu da integral. Ficou integral de x ao quadrado dx. Qual que é a integral de x ao quadrado? X ao cubo X ao dividido por cubo 3. sobre 3. Pronto. Viu como vocês chegou, sabem? Brunão. Vai, ó, falaram que não aprenderam nada, Só tô mas mostrando. aprenderam aí, ó. É isso aí. X ao cubo Ah, sobre... mas o Bruno é o Bruno, né? Se não fosse o Bruno, pô. E aí, vocês chegaram... Imagino que vocês não fizeram integral definida ainda. Quando tem os limites, ou já fizeram? Tentamos. Só Já começamos no agora, na assunto. real. Fizemos, sim. Fizeram? Então, o que faz ali com aqueles limites? Vocês se lembram? Aí eu não sei, mas A fizemos. gente começou, na verdade, no assunto. Ainda não estamos, tipo, pegando direito a bodega. Mas alguém falou ali. Vai substituir o X por esses números ali. Exatamente. 0, 2. Exatamente. Vai substituir o x por esses números. A gente sempre começa pelo limite superior, que está em cima. Então, no lugar ali do x, eu vou colocar o limite superior, que é 2. 2. Perfeito. Então, em vez de ficar x ao cubo sobre 3, vai ficar 2 ao cubo sobre 3. Beleza? E o próximo ali? Substitui também, certo? Só que eu tenho que colocar um menos aqui. Por que é esse menos? Aí o professor vai falar e eu vou falar também, é o teorema fundamental do cálculo. Quando você vai resolver uma integral, você substitui o limite superior e subtrai com o limite inferior, com a substituição do termo do limite inferior. Então, agora sim, a gente vai fazer, ao invés de x ao cubo sobre 3, 0 ao cubo sobre 3, porque o 0 é o limite inferior. Beleza, gente? Beleza. Quanto que dá esse segundo termo aqui? Certo. 0. Então, a gente só fica ali com aquele primeiro pedacinho ali. Então, FR é igual a 60, que multiplica. Quanto que é 2 ao cubo? 8. 8. Divididos por 3. O que a gente pode simplificar aqui, ó? Quanto que é 60 divididos por 3? 20. 20. 20 vezes 8. Quanto que é 20 vezes 8? 160. Perfeito. Então, pronto. Calculamos a força resultante. Deu Essa aí vai cair 160. na prova, né? Não, porque eu falei que não cobra integral. Vai cair coisa mais tá. fácil que isso. Ah, então tá bom. Aham, acredito em Opa. você. Tomara, O resultado, pessoal, é força resultante. Força. A unidade de força nesse problema é Newton. Então, fechou aqui, ó. 160 newtons. Vou recapitular aí. Depois eu pergunto se tem alguma dúvida. Então, recapitulando. A força resultante, ela é integral. Da onde está variando essa força resultante? Então, é de 0 até 2 metros. E a função que representa essa carga distribuída está aqui, ó, é 60x ao quadrado. Então, eu substituí aqui, no lugar de w de x, por 60x ao quadrado. Ficou exatamente esse cara aqui. Beleza, daí a gente resolve essa integral como vocês aprenderam lá na disciplina de cálculo. O 60, que é uma constante, sai da integral. Então, ele passou para fora. Na verdade, ele passa antes do sinal de igual aqui, que eu dei uma confundida. Então, passou para fora da integral, ele está aqui. Então, ficou a nossa integral de 0 até 2 de x ao quadrado dx. Integral de x ao quadrado dx é a coisa mais fácil do mundo, é só subir uma unidade no expoente e dividir por esse mesmo valor. Então, por isso que fica x ao cubo sobre 3. Beleza, resolvemos a integral. Agora falta substituir os limites superior e inferior. Então, no lugar do x, a gente vai substituir por 2 e depois por 0. E beleza, daí é só fazer continha matemática. A gente chegou lá que força resultante é 160 newtons. E aí, tudo bem? E aquela segunda equação, professor? É. Como? Aquela segunda equação que tem ali. Ah, tá. Aquela ali, ela fala aquilo lá que eu falei para vocês, que
a força resultante é uma integral da área, que é a área debaixo da curva, né? Você está falando dessa aqui, né? Uhum. Certo? Então, é a área debaixo da curva. É só, ao invés de escrever em termos aqui da função dx, ele falou que é o dA, o elemento infinitesimal de área. Então, se a gente pegar esse dx, ele vai ter aqui uma base dx, e a altura aqui vai ser em termos da função, vai ser o 60x ao quadrado. Então, é só uma outra forma de falar a mesma coisa, que a força resultante é a área embaixo da curva. Tá bom? A gente não vai usar ela, mas é só uma outra forma de dizer a mesma coisa. Vai acabar a aula, professora. Ah, tá. Obrigada por avisar. Faltou um minutinho, né? Mais alguma dúvida aqui? Não. No. Não? Então tá. Então eu vou escrever, se acabar a aula não tem problema, já entro lá de novo. Vou escrever agora a segunda etapa, que está escrito aqui, ó. Ele falou, calcule a intensidade, já calculamos. E a posição da força resultante. A posição da força resultante, vou escrever a equação. Ela é a posição do centroide.